Mulher é presa após matar companheiro. Asilo de Santa Fé do Sul confirma 7 casos de Covid-19. Sobe o número de mortos por coronavírus em Rio Preto. Polícia prende assassino confesso de web designer. O DEIC prende quadrilha especializada em furto de gado aqui na região de Rio Preto. Michela Bacelar, o assunto é vacinação, é a nossa entrevistada online daqui a pouco. Hoje, dia 20 de maio, ano 2020, uma quarta-feira, nós estamos no outono bem brasileiro. O nosso programa RP Notícias já está no ar. Sejam bem-vindos à TV Rio Preto, nós estamos transmitindo no canal 7 da NET, também no 43.1, aberto o sinal digital aí para toda a nossa região. Você que está em casa pode interagir com a gente através das redes sociais, dizendo como é que está chegando o sinal e som, para que possamos fazer os ajustes adequados. O nosso programa tem aí também a reprise às 7h30 da noite. E também nós temos o nosso WhatsApp, que nós podemos fazer a interação com vocês que queiram participar, mandar reportagens. Você pode ser o nosso repórter amador e poder também participar e interagir conosco. Já temos o número aí, ô, senhor Matheus? Tá bom, interessante, tá certo então. Mari, está aqui conosco. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, aquele problema dos professores aí foi o mesmo problema que aconteceu com a Guarda Municipal, né? Passaram no concurso, expectativa de ser um funcionário público, ter um salário, não vou dizer bom, mas razoável. E garantido, e garantia, né? E garantia de poder ter feriado, pode estar dormindo 4 dias lá, que está caindo, né? Não tem problema, né? Mas... E quando não toma posse, o que acontece depois que você já largou outro emprego, dona Mari? Pois é, esse que é o problema, né? E ontem teve sessão na Câmara aqui de Rio Preto e na hora do presidente contou aí com a presença do secretário de Administração, Luiz Roberto Tiesi, e a secretária de Educação também participou remota, de forma virtual, a Sueli Costa, para os esclarecimentos sobre esse concurso público da educação. E ele disse, o secretário de administração, que as despesas com esses 133 funcionários gira cerca em torno de R$671 mil, e que o momento agora é para corte de gastos devido aí às resoluções fiscais. Então, o secretário pede ainda paciência para esses funcionários. Eu quero ver o estômago do cara com paciência, né? A conta de luz com paciência, a conta d'água do SEMAI que está cortando aí com paciência, né? Mas o que tem que ter paciência? Né? Os boletos não têm paciência. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de organização para poderem fazer uma previsão e não deixar as pessoas com expectativa. Tipo assim, olha, vai continuar no seu emprego, vai segurando a onda, porque vai demorar mais um pouco, porque toda vez a mesma lenga-lenga, paciência. O secretário não precisa de paciência, o dele está caindo todo mês lá, né? Como de todo mundo, né? Sim. Né? E ainda funcionário público... Eles não deram nenhum prazo ainda, nem para o início das aulas, então assim, o que ele pediu mesmo foi paciência para esses concursados. As pessoas têm que ter paciência e já estão de saco cheio, essa que é a realidade, viu? Porque não é brincadeira não nesse país, Mas o que, dona Mari? Complicado. Vamos falar ao vivo agora. Você já começa me irritando nesse jornal aqui, sabe? Por quê? Porque é sempre a mesma coisa, sabe? É só problema, sabe? Aqui parece... Eu vou pedir aqui o Valdir para ele fazer um programa de culinária, viu? Boas notícias. Só mistura aí 1 quilo de fubá, água, leitinho, porque não dá, pô. As pessoas depois ligam para cá reclamando e o pessoal lá da prefeitura fica tudo com o nariz torcido para nós quando a gente fala alguma coisa desse tipo. Essa é a realidade. Complicado. Bom, daqui a pouco tem aí nós vamos falar com a Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Rio Preto, porque a vacinação continua. Isso, e a gente está sempre longe dessa expectativa. Agora, o que nós estamos aí preocupados realmente é com relação aos idosos. Nós tivemos aqui, anteontem, o presidente nacional da Confederação Brasileira dos Aposentados, o Varley. E naquela ocasião ele dizia o seguinte: quem tem parentes, pai, mãe, titia ou alguma pessoa dentro de um asilo que possa levar para casa, leva porque é mais seguro. Parece que ele estava prevendo aqui que as coisas não estão muito bem. O asilo de Santa Fé do Sul, cidade que fica aqui a 180 quilômetros de Rio Preto, tem 7 pessoas infectadas pelo coronavírus. 6 idosos e uma profissional do local. Bom, você se lembra, Mari, que alguns dias atrás nós já havíamos falado a respeito do que aconteceu na cidade de Guapiaçu. Você lembra lá? Lá foram 10 pessoas contaminadas dentro de um asilo, né? Dentro de um asilo.
E nós temos também, já antes disso, mostrando que a pessoa enclausurada não está nada seguro. Aí, eu não estou aqui fazendo nenhuma campanha para ninguém ir para a rua, para ninguém desrespeitar lei disso ou daquilo, mas apenas uma constatação que o doutor Osmar Terra, lá, que é deputado, e também o próprio prefeito, o governador de Nova York, já dizia, dentro de casa não tem segurança mais nenhuma. Porque se as pessoas estão sendo contaminadas onde elas deveriam estar resguardadas, Asilo de Santa Fé, Asilo de Guapiaçu e as instalações lá do Padre Nélio, lá de Jaci, que são também super seguras, são super bem cuidadas, quer dizer, será que só se eu colocar uma bolha em cima de mim que eu vou ficar 100%? Porque se... Teve uma mulher, inclusive, que dizia o seguinte, olha, ela pegou o corona, ela não saiu de casa, ela não recebeu ninguém, entre aspas, ela era tudo por delivery, não foi ao supermercado, e está diagnosticada, ela é a filha com coronavírus. Aonde vem isso? Pelo papel lá do delivery? Né? Vem lá na pizza, todo mundo sabe, quando chega embalagem dentro de casa, tem que passar um álcool, tem que lavar tudo, tem que fazer higienização. Mas aí eu fico imaginando, esses velhos que estão sendo contaminados aí, eles estão mais seguros na rua ou dentro de casa? Porque pelo que eu estou vendo aí, tem menos pessoas contaminadas, idosos por aí, do que propriamente jovens, né? Nessa questão do asilo de Santa Fé do Sul, a primeira pessoa infectada foi a funcionária. Quer dizer que levou o lá pra primeiro dentro. Caso, no fim de abril. Tá certo, então não adianta muita coisa não. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue atualizar os casos em Rio Preto. Está acontecendo nesse momento, a live acabou de começar na Prefeitura com as atualizações, mas ontem, no fim da tarde, a Secretaria de Saúde confirmou mais uma morte por coronavírus aqui em Rio Preto, um homem de 31 anos. Tinha comorbidades? Tinha algum tipo de doença, né? Algum tipo de doença e veio a óbito aí por causa da Covid-19. Mas nós temos a tabela também de Catanduva, já atualizada. (797), confirmados 87 casos, descartados 237, um número bom, né? Bem maior o número de descartados aí. Suspeitos, 473 e internados até o momento, 15 pessoas. Lembrando que Catanduva tem hospitais bons, tem o Emílio Carlos e também a Fundação Padre Albino. Ainda tem um outro que parece que é o São Francisco. Tem bons hospitais lá, naquela cidade. Quer dizer, com esse número de internados aí, não sabemos quantos estão na UTI, a capacidade lá está tranquila, pelo visto, em Catanduva. Mas a gente lamenta que 8 pessoas morrendo na cidade de Catanduva, em comparação a Rio Preto, é uma quantidade de pessoas significativa. Por quê? Porque Catanduva tem 130 mil habitantes, Rio Preto tem 450 mil. Quer dizer, aqui foram 15 casos até agora? Até o momento, 17 casos. 17 casos, quer dizer, proporcionalmente, então curados 52, a maioria dos casos nós temos então descartados e curados. Mas Só vale ressaltar que Catanduva, apesar de ser menor, também está com o pior índice de isolamento, pior do que Rio Preto. É verdade? Catanduva está com 42% de índice de isolamento, Rio Preto subiu um pouquinho, está com 44%. Rio Preto subiu para 44, estava 38. Estava 38 na última atualização do estado. E agora está 44. E Catanduva, 42, índice ruim. Ainda está esperando mais 6% o prefeito de Araújo para ficar nos 50% lá na beira, no limite, não é isso? Teria que ser uns 53, 55 para flexibilizar. Mas o ideal é de 60 a 70. Está bem longe. Está muito longe, né? Eu quero mostrar também os casos aí da nossa região, porque a gente está muito preocupado com a nossa região. A região noroeste do estado de São Paulo, vou falar só da região de Rio Preto, também as duas regiões aí, já tem mais de 1.200 casos confirmados de Covid. A cada dia aumenta o número de casos também nas cidades pequenas. Mostra pra gente aí, nós temos aí Mirandópolis, lá tem um presídio lá, que muitos dos casos são dentro das penitenciárias, Mari, são 34 casos, já morreram 3 pessoas. Agora, o que nos deixa impressionado é Badibacite, que está aqui ao lado. 5 quilômetros daqui, são 22 casos e 3 mortes em Badibacite. Badibacite tem lá o quê? 10 mil habitantes, 9 mil habitantes? É o que deve ter, não tenho certeza. Penápolis com 11 casos, 3 mortes também. Andradina, 33 casos e 2 mortes. Votuporanga tem 29 casos e 2 mortes até agora. E impressionante Jaci o número de casos. 77 casos com uma morte que foi daquele freio lá que acabou morrendo. A cidade de Olímpia, 31 casos, uma morte. Mirassol, 21 casos. Guararapes, 15 casos e uma morte. Itajobi, também uma cidade pequena,
12 casos e uma morte. José Bonifácio também, que está aqui na região, está pertinho ali, na confluência da Assis Chateaubriand com a BR-653, 10 casos e uma morte. Está aí, portanto, já estamos aí na ponta da linha, conforme eu dizia no rádio antigamente, com a nossa entrevistada aí, que você vai conversar com ela a partir de agora, que é a Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde, já está aí devidamente mascarada, né? Bom dia, imunizando Michela. as pessoas. Tudo bem, Michela? Bom dia, tudo bem? O áudio está um pouquinho baixo, o retorno, você nos ouve, Michela? Muito bem, Michela, me conta pra gente, vamos chegar aos 100% aí, próximo do 100% da imunização de todas as pessoas que serão vacinadas aqui, são várias etapas, começamos lá atrás com as pessoas idosas e também profissionais de saúde, e agora temos outros setores. Eu queria saber como é que está a marcha dessa vacinação aqui na nossa cidade. A internet está oscilando. A culpa não é nossa. A internet, ela tem seus percalços, é isso? Isso. Muito bem. Mais o que, dona Mari? Nós temos uma tabelinha da taxa de isolamento das cidades da região também, que a gente pode falar. Então, Araçatuba tem a taxa de isolamento de 42%, Luiz Estorino, Catanduva 42%, Rio Preto 44%, Birigui 44% e Votuporanga 49%. Votuporanga, da cidade da região, é a cidade que tem o maior índice de isolamento desde o começo do início aí da quarentena até o momento. Reduziu, porque ela estava assim acima dos 50, reduziu, mas 49 ainda está acima das outras cidades. Se não for no supermercado em Votuporanga, com todo respeito, né, e vir para Rio Preto no shopping, vai para onde também, né? Não tem... Complicado, né? A gente sabe muito bem como é que são as cidades menores, né? Não tem muitos atrativos, né? É a mesma coisa, quais são os maiores índices do estado de São Paulo? Cidades do litoral, São Vicente, né? Mais do que ali, Santos, a região ali, São Vicente, Santos, Praia Grande, Sim. Itanhaém, vai me ajudando aí, Mongaguá, né? Agora, o mais interessante de tudo, que a partir de hoje, olha o que está acontecendo, as cidades nas divisas com São Paulo, cidades do sul de Minas Gerais, devido à antecipação dos feriados, que aqui em Rio Preto parece que não vai acontecer, até agora não falaram na antecipação, as cidades do sul de Minas Gerais estão proibindo a entrada de carros de São Paulo. Eu cito um exemplo, Guaxupé. Guaxupé, que fica ali em direção a Mococa, depois de Mococa, ali na direção de Ribeirão Preto, diz que não deixa entrar na cidade carro com placa de São Paulo de jeito nenhum. Por que eles falam isso? Com esse feriado prolongado aí, esse monte de feriado, qual que seria a tendência natural? O pessoal da capital Ir para o interior, ir para a serra. Só que muita gente pode estar contaminada e a cidade de Guaxupé tem 2 casos e Jacutinga tem 1 lá no sul de Minas Gerais. Poços de Caldas nem sei quantos casos tem. Se você pegar a divisa, por exemplo, do Rio de Janeiro com Minas Gerais, a cidade principal lá é São Lourenço, as principais São Lourenço e Caxambu. Elas são mais cariocadas, também o pessoal sobe a serra para ir para lá. Tudo fechado. E para complicar ainda mais, na Baixada Santista, quem achar que pode ir lá fazer aquelas festas em Riviera de São Lourenço, aquelas coisas maravilhosas. Outro dia tinha 5 Ferraris e 4 Lamborghinis paradas lá, numa festa de arromba. Que privilégio, né? Tinha mais de 20, 30 milhões de reais em carros por lá. E o que fizeram? Fecharam todas as entradas a partir de agora. Só que vai ficar uma coisa complicada. A pessoa que é dona do imóvel, como é que você vai impedir da dona do imóvel entrar? Alugar é uma coisa. E a dona do imóvel? Vai ter que levar lá o alvará, vai ter que levar a certidão, vai ter que levar o comprovante que é dono do imóvel. Então, as pessoas precisam se conscientizar. Agora, o Congresso Nacional, nós vimos ontem, já está votando a questão das máscaras aí. Obrigatório. Agora vai ser votado pelo Senado, né? Também me parece aí, né? Quanto que é a multa aí? Todo. R$300 para quem estiver aí andando nas ruas ou qualquer local que possa ter outras pessoas em locais públicos sem a máscara. R$300 é que o Congresso está votando? É isso aí, né? 1/3, 1/4 do salário mínimo aí. É isso, dona Mari? Cidades aqui da região também, Luiz Estorino, em relação a essa questão do bloqueio aí de Minas Gerais, Guapiaçu está orientando pessoas que entram na cidade
sobre essas medidas de segurança em relação à Covid-19. Então, orienta o uso de máscaras, o uso de álcool em gel e Jaci também, após a morte do Frei. Então, é só uma orientação, caráter orientativo. Não a pessoa foi pode entrar... tão restritivo. Pode entrar, mas, inclusive, em Jaci, eles estavam aferindo também a pressão para saber se a pessoa... A temperatura, não? Isso. Pressão não, a temperatura. A pressão não, a temperatura, tá exatamente. Certo. Isso aí já é um jeito de você inibir a entrada das pessoas aí. A Daniela Jamal está com a gente aí, ô, Sr. Jair? Já tem condições de falar com ela? Vamos lá, dona Daniela, está aí conosco aí, nós vamos bater um ping-pong com ela, que tem tanto fato policial hoje aí acontecendo, a polícia trabalhando. O bom quando se faz essas entradas da cidade, esse controle nas entradas, é que bandido está passando apertado, né? E traficante também, né, Dani? Porque você fecha a entrada, ou à noite, com menos gente na rua, passa um carro, na estrada passa uma caminhonete afundada, o carro cheio, até lá embaixo, e um cara dirigindo, alguma coisa esquisita tem ali dentro. Tudo bem, Dani? Prazer recebê-la mais uma vez. Como é que vai? Bom dia. Bom dia, Mariane. Bom dia, Storino. Você tem razão. Durante o período da quarentena fica mais fácil o trabalho policial. O número de boletins de ocorrência também diminuiu, mas infelizmente nas últimas 24 horas nós tivemos ocorrências aí de bastante gravidade. E a movimentação no setor policial foi bastante intensa. Tivemos aí o esclarecimento de um crime bárbaro que aconteceu em outubro do ano passado. Um corpo de um web designer aqui de São José do Rio Preto foi encontrado às margens da rodovia BR-153 e esse jovem, agora a polícia esclareceu que ele foi morto por um colega por causa de uma rixa pessoal que eles tinham. E a polícia chegou até a esse acusado, que inicialmente tentou aí contar uma história que não convenceu, e ele acabou sendo preso, está preso em flagrante. Esse acusado é de Iguapiaçu. Segundo a polícia, eles brigaram, eles trabalhavam juntos, tanto a vítima quanto o acusado, tiveram aí desavenças pessoais e comerciais, e aí ele acabou matando a vítima esganada, ou seja, asfixiando aí, apertando o pescoço. O delegado, nós conversamos com ele, Dani, só para ilustrar a sua reportagem, temos também a foto da pessoa aí que é acusada. Coloca para gente aí o doutor que conversou com a Mari, como é que é o nome do delegado aí? Doutor Wanderson Gon. Tá bom, então, vamos lá, doutor Wanderson. Investigação. As investigações referentes a esse homicídio começaram porque no dia 11 de outubro do ano passado, um rapaz de 39 anos, morador aqui de Rio Preto, foi noticiado como desaparecido pelos familiares. Porém, já no dia 19 de outubro do ano passado, foi encontrado um corpo às margens da rodovia BR-153, no município de Onda Verde, que esse corpo já estava em estado bastante avançado de decomposição e foi aí identificado pelos familiares como sendo esse rapaz desaparecido. Ele tinha um relacionamento com um rapaz lá de Iguapiaçu, na parte de profissional. Começou a surgir informações que teria havido desavenças entre eles. Com novas provas que surgiram, foi pedido a prisão temporária desse rapaz de Iguapiaçu. Concordou, o juiz de Nova Granada concordou com o pedido e expediu uma mandado de prisão, que foi cumprido hoje. Ele foi preso hoje, trazido aqui para a delegacia aqui de Rio Preto, foi confrontado com as provas que a gente já tinha e ele de imediato já admitiu que realmente teria cometido homicídio, alegando que estava sendo ameaçado, estava sendo extorquido pela vítima, falando inclusive que a vítima estava ameaçando familiares dele. Muito bem, Dani, também tivemos aí, você vê, fato banal, né? A gente acompanha a maioria dessas coisas por causa de besteira. E a polícia aí descobriu aqueles ladrões de gado aí da região, Daniela? Sim, Storino, inclusive devemos ter imagens e informações a esse respeito. Essa quadrilha, ela atuava há vários meses aqui na região e quando foi ontem, depois de 3 meses de investigação, a DEIC acabou chegando até as proximidades de uma propriedade rural em Engenheiro Schmidt, onde foram presos 3 homens. Um dessa quadrilha fugiu. E agora a polícia continua nas investigações para poder descobrir qual é o prejuízo causado por esse grupo criminoso, que era especializado aí no furto de gado, né, de rebanho na região. Além dessa questão criminal de patrimônio, Storino, nós tivemos um homicídio.
na madrugada de hoje, aqui em São José do Rio Preto, que aconteceu no Jardim Antunes. A vítima é um funileiro de 41 anos e, segundo a polícia, este homem, ele estaria aí há muito tempo batendo na acusada, na sua companheira, uma jovem de 27 anos de idade. Inclusive, momentos antes deste crime, ele teria batido na jovem dentro de uma lanchonete, um restaurante, e o fato que foi presenciado aí por uma série de testemunhas. A moça saiu depois de apanhar dentro do estabelecimento e a hora que ele foi atrás, ela deu uma facada, e foi uma facada certeira, Estorino. Atingiu o peito deste homem, que caiu morto. Ela foi embora, acabou retornando no momento em que a polícia militar já se encontrava lá no local. A ambulância do Grau estava lá, mas não houve o que fazer, porque o homem teve morte instantânea. Inicialmente, ela negou ter assassinado aí o companheiro, mas as testemunhas apontaram que havia sido ela mesma quem havia morto, né? Essa que era inicialmente uma vítima de violência doméstica, acabou sendo autora aí deste crime. E para finalizar, vou dizer uma coisa para você, ela usou uma faca. Tem aí, Tadeu, Matheus, aí a polícia manda pra gente a arma do crime. A foto, né? E realmente, olha que situação, né? Agora, violência gera violência, né? Quer dizer, a mulher que deveria ter procurado a delegacia e ele ser enquadrado na Lei Maria da Penha e outras coisas, agora ela vai perdendo um pouco da razão, né? Porque ela acabou cometendo um homicídio. Aí a situação muda completamente de figura, né? Poderia ter resolvido. Ele ter ido pra cadeia, não ela agora. Vai fazer o quê, né? Está na hora de pensar. Mais alguma coisa, dona Dani, ou estamos fechados por hoje de tanta tragédia? Sim, não, nós temos, na verdade, várias ocorrências de vulto, mas nosso tempo não permite. Então, a gente vai para uma que diz respeito ao desaparecimento de um jovem de 19 anos, Estorino e Mariane. Esse jovem sumiu depois de sair da casa dele no Parque Industrial em São José do Rio Preto. Na manhã de ontem, ele estava de folga do serviço e disse que ia dar uma volta. E pouco depois ele ligou para o celular da Amásia e atendeu aí uma amiga dela, na verdade, corrigindo a informação, ele ligou do celular da Amásia para o telefone de uma vizinha e informou que ele tinha sido baleado e que estava aí numa estrada de terra próximo ao Washington Luiz. Foi mobilizado o helicóptero Águia, várias viaturas da Polícia Militar, mas não encontraram o jovem, que permanece até o momento desaparecido. Segundo a sua companheira, ele não tem envolvimento criminal e também não tem nenhum desafeto conhecido. Pelo menos é essa a informação que ela passou para a polícia, que segue investigando o caso. Muito bem. Obrigado, Dani, pelas informações. Amanhã tem mais coisa. Tomara que não tenhamos tanta tragédia assim. A gente só quer dar notícia boa, mas a gente não tem culpa, né? Não somos nós que pautamos, apenas reportamos. Grande Daniele, uma das maiores repórteres de polícia que eu já conheci, viu? Sem dúvida nenhuma. Parabéns aí pela participação, obrigado por tudo. Nossa entrevistada está aí de volta. Relâmpago, chama ela pra gente aí. Michela? Bom dia, Michela. Olá. Michela, sim, estou ouvindo. Vamos falar aí sobre a importância da vacinação da H1N1, agora para os profissionais da área da educação e também idosos, né, a partir aí de 55 anos. É a terceira fase. Bom, agora nós tivemos a inclusão dos dois últimos grupos, que são os adultos de 55 a 59 anos, os idosos nós estamos vacinando desde o início da campanha, que foi 23 de março. De escolas que vão desde a educação infantil até o ensino universitário. Mas apesar da inclusão dessa nova etapa, a gente ainda tem pessoas de etapas anteriores que a gente ainda não conseguiu atingir a meta de vacinação. Como no caso das crianças, das gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, a gente tem uma estimativa de um número maior de pessoas com comorbidades graves e um número menor de pessoas vacinadas. Então é importante que quem faz parte do grupo de risco esteja consciente da necessidade dessa importância. A vacina da gripe não previne coronavírus, mas ela previne uma doença muito grave, que a gente tem condições de fazer uma prevenção mais efetiva por meio de vacinação, uma vacina segura, eficaz, gratuita, e para a gente não sobrecarregar ainda mais os nossos serviços de saúde com doentes de gripe, é importante que essas pessoas procurem os nossos pontos de vacinação e para que sejam imunizadas. Muito bem, vamos aí aguardar. Chegamos perto de quantos por cento até agora da vacinação de todos? Já tem mais ou menos um levantamento?
O ideal é 100%, mas nunca Olha, chega do público, perto de 100%. para os idosos, nós já até batemos essa meta. Idosos e trabalhadores da saúde, nós já superamos 100%, que na verdade é uma estimativa que o Ministério coloca, né? Que bom. Agora, de uma forma geral, dos grupos que têm meta de vacinação, a gente está em torno de 76%. Mas nos primeiros dias da etapa das crianças, a gente tinha vacinado só 22% dessas crianças. Então, os pais precisam estar atentos a essa ação de prevenção da saúde da criança. Nós estamos vacinando em escolas para que não haja fluxo de pessoas doentes, com pessoas saudáveis que estão fazendo uma ação de prevenção, tomando a vacina. O atendimento está sendo muito agilizado, porque a equipe está grande para agilizar esse atendimento, evitar aglomeração. Então, a gente pede para... A vacinação é segura, mesmo nessa situação de isolamento domiciliar, afastamento, e a gente pede a colaboração da população, dessa consciência, que a prevenção é muito importante, ela está sendo disponibilizada, é um direito, e as pessoas precisam procurar os nossos pontos de vacinação o mais brevemente possível. Ok, então, obrigado pela Obrigada, participação Michela. aí, pela atenção aí, a campanha está sendo Eu que agradeço. feita. Né? Esperamos que possamos atingir aí os 100% que já foi atingido pelos idosos e também profissionais, porque a gente com mais de 60 começa a ficar com medo de novo, né? Aí vai lá todo mundo, né? Tem que vacinar, é de graça, eu acho uma coisa absurda, né? E as crianças são vítimas porque os pais passam a ser omissos, porque elas não têm culpa, porque se eu não vou, que sou idoso, eu sou culpado por isso, é minha escolha, é minha irresponsabilidade. A criança é vítima e o pai passa a ser o responsável por isso. Ah, eu não posso ir, final de semana está vacinando também? Tem vacina também no final de semana ou só durante a semana? A gente está avaliando. O dia D foi suspenso pelo Ministério da Saúde. Nós estamos avaliando, né, a necessidade de alguma ação diferente para facilitar para esses pais. Mas a gente sabe que a maioria dessas crianças, como não estão frequentando a escola, elas estão sob cuidado de alguma pessoa, né, que poderia estar levando até esses pontos de vacinação, que por enquanto estão funcionando durante a semana. Tá? É um número pequeno, 22% das crianças precisa aumentar. E parabéns pelo trabalho, que eu fui vacinar tudo certinho, fila bonitinho, todo mundo certinho, atenciosos, quer dizer, um exemplo Rio Preto nesse aspecto também. Parabéns aí para você, tá? Bom, chegou agora aí, vamos ver rapidamente, nós temos aí ultrapassando um pouquinho, mas não podemos deixar de dar. Testados 3.671, negativos 3.185, confirmados 486. O nosso computador ambulante aqui, como é que está aí? Aumentou, dona? Aumentou bastante, inclusive. Ontem eram 459. Aumentou bastante, hein? 17 pessoas morreram. Aumentou também? Não, ontem foram confirmadas 2 mortes. 3,5%, né? Então, recuperados 153, profissionais de saúde já são 111 contaminados aí. Que representa 23%. E está caindo o número de pessoas também com a síndrome respiratória aguda. Caiu para 81, quer dizer que a vacina está fazendo efeito aí, né? Sim. Dá mais tempo, mais alguma coisa aí, ou já estouramos demais aí hoje aí? Daqui a pouco a dona Bispa vem aí, a dona Cléo Rossafa, para abençoar a gente. A taxa de letalidade aumentou também, 3,5%. Em comparação ao estado de São Paulo, 7,8%, no Brasil, 6,62%. É isso que nós temos? Pois é, aí estão as últimas notícias que chegaram, as informações em primeira mão, 7h30 da noite, nós temos a reprise. Vamos embora? Vamos? Apesar dos problemas técnicos que acontecem de vez em quando, a gente superou isso aí, né? Sim. Acompanhe aí pelas redes sociais, 43.1 é o canal nosso digital. Tenham todos uma ótima quarta-feira.